Bom dia para todos e todas. Vou deixar fixado aqui o texto de hoje. Fixar comentário, joia. Bom dia, TT. Bom dia, Beta. Bom dia, Tiago, Laudeci. Bom dia, pessoal. Opa, bom dia, Cláudio. Deixa eu deixar aqui isso. Bom dia, gente. Transmitir ao vivo aqui eu entendi. Obrigado, TT. Vou falar para a Cíntia sim. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, grande Gustavo, tudo bem? Vamos entrando aí, vamos entrando. Segunda-feira, acabei no ritmo de feriado, né? 9h30 da manhã eu era longe, não deu para entrar. Mas, vamos lá, vamos continuar. Hoje, acredito que o meu comentário esteja fixo aí, ó, Gênesis 47, do 13 ao 26, né? Eu acho que o Instagram está com uma atualização aqui agora que só fica aparecendo uma linha de comentário. Eu acho que é para evitar aquela poluição quando os comentários estão ativados, fica muito poluído aqui, metade da tela, né? Pelo que eu entendi, eles colocaram agora só uma linha de comentário, mas eu acho que para vocês, alguém fala aí para mim, tá aparecendo o comentário que eu fixei e aí os demais estão entrando embaixo, é isso mesmo? Me dá um ok se for isso mesmo. Acredito que sim. Bom dia, Olane. Bom dia, Mariana, Rafaela, Lídia. Deixa eu dar uma mãozinha aqui para todo mundo. Conceição, Olga, Lorena, Alessandra. Bom dia, Alessandra. A Beta está dizendo que não está aparecendo fixado. Olha, do lado direito aí... Do lado direito tem uma setinha, né? Se você clicar nessa setinha, aí o meu vídeo fica pequeno, o fixado fica lá em cima e os demais comentários vão aparecendo. Bom dia, Ana. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Mariane. Laís, é isso mesmo, Laís. Obrigado pela dica aí. Bom dia, Martinha Iraides. Caroline, deixa eu dar uma mãozinha aqui para Caroline. Isso, né? Aí a Laudeci já achou. Bom dia, Marlene. Bem, vamos lá. Deixa eu ver aqui quem é que está me chamando aqui. A Conceição. Bom dia, Com. Olha, gente, vamos então, quem viu aí no comentário fixado, a gente vai ler o capítulo 47 de Gênesis. Ainda estamos na história de José do Egito. Uma linda história, uma história de reconciliação, uma história de rebeldia contra toda a amargura e ressentimento. Gostou aí? O José se rebela contra essa tendência nossa muito natural, muito pessoal, né? De guardar rancor de quem ofendeu. Por isso que eu digo que o José é esse rebelde da causa certa. Então a gente vai ler agora sobre o governo de José no Egito. Aquilo que ele prevê para Faraó, 7 anos de fartura e 7 anos de fome, agora está acontecendo, tá já nos 7 anos de fome, e a estratégia de José revela uma coisa importante para nós hoje, eu queria considerar com você, ok? Então, vamos lá, eu vou ler Gênesis 47 a partir do verso 13. Vou dar aqui a última explicação para quem veio chegando, é que agora o Instagram fez essa atualização aqui, fica essa setinha do lado direito dos comentários. Então você clica nessa setinha, ele abre os comentários e lá em cima você vai ver o meu fixado, ok? Eu acho que foi uma estratégia bacana, eu gostei, para não ficar aquela ruma de texto subindo na metade inferior da tela, aquilo prejudicava muito a visão, distraía. Então agora fica só uma linhazinha de comentários aí. Vamos lá. Então eu vou ler com vocês agora Gênesis 47, a partir do verso 13 até o verso 23, depois a gente ora, ok? Diz assim: Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa.
tanto no Egito como em Canaã, desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã dada como pagamento de trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio de Faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então seus rebanhos e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós com as nossas terras seremos escravos de Faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim, José comprou todas as terras do Egito para Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do Faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma extremidade à outra do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular de Faraó e disso viviam, pois não tiveram que vender, por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o Faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao Faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do Faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao Faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornarão propriedade do Faraó. Vamos orar? Querido Deus e Pai, colocamos esse início de quarta-feira diante do Senhor, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua misericórdia, orando, meu Deus, para que a Tua palavra nos alcance com sabedoria, para que o Senhor nos coloque, Deus, numa posição nova de discernimento. Eu digo nova porque muitas vezes a gente fica no piloto automático, Deus, fazendo apenas aquilo que nos é demandado, mas eu quero, Deus, orar por minha própria vida e pela vida de quem está comigo aqui, por discernimento, para que a gente esteja nesse lugar diferenciado, de poder observar o mundo ao nosso redor e discernir o espírito por trás desse mundo e agirmos como cristãos, como pessoas que temem o nome do Senhor, que vivem pela Tua palavra, e assim, meu Deus, pessoas que hão de fazer a diferença neste mundo, em nossas famílias, em nosso local de trabalho. Nós te pedimos assim, Senhor, que a Tua palavra nos enriqueça agora nesse estudo. É o que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Bom dia para quem veio entrando aí enquanto a gente fazia essa leitura longa, né? Pessoal, em que ponto nós chegamos aqui? Vamos fazer uma breve recapitulada. O José, ele é esse cara que a gente chama de o cara. Por que isso? Porque na construção do personagem José, eu estou fazendo uma análise da narrativa dessa história do livro do Gênesis. O José é um personagem que vem sendo construído com muitas características que favorecem a nossa empatia para com ele. Por exemplo, ele era o filho caçula. Então, com filho caçula, a gente já tem um bem-querer natural. Ele era o filho caçula preferido do pai
e é alguém que já nos seus sonhos de adolescência ele já se mostra como alguém que haveria de ocupar uma liderança. Então a gente para e olha, ele é o mais novo. Do ponto de vista da cultura médio-oriental e antiga, ao filho mais novo não cabia nada, né? O mais velho é quem tinha a bênção da primogenitura, e não sei se você se recorda, mas quando Samuel vai escolher um dos filhos de Jessé para ungir rei de Israel, ele começa do mais novo e vai descendo até o mais jovem. Como quem diz assim, cada vez que eu pulo de um filho para o outro, as chances são cada vez menores. O filho mais velho e os que o sucedem vão tendo prioridade na fila. Então José, como esse filho mais novo, lá no início da sua história, ele seria talvez o esquecido. Só que aí o pai gosta muito dele, então isso enlaça a gente com uma ternura e um bem-querer especial. Aí acontece algo que é assim o clímax da nossa empatia. Este filho mais novo, que tinha tudo para ser um injustiçado da vida, de fato aparece na cena como o injustiçado, porque os seus irmãos mais velhos o vendem para uma caravana, tiram ele do circuito, mentem a respeito do seu paradeiro, o dão como morto diante de seu pai. Então, essas injustiças por parte dos mais fortes, e os irmãos mais velhos têm essa característica de serem os mais fortes, portanto, os possíveis opressores, se revelam então como opressores de verdade, fazendo o que fizeram com o irmão, e aí diante dessa opressão, a gente gera ainda mais empatia para com José. Aí o José vai para a casa do Potifar, um estrangeiro, pagão, ímpio, que não conhecia nem cria no Deus de José, e diz o texto que o José prospera na casa de Potifar, a ponto do próprio Potifar prosperar. Então, repara como a narrativa está sendo construída, de maneira que esse José ele vem crescendo em valor e em estima aos olhos de quem lê a narrativa. O nosso coração já está completamente ligado ao dele, é o clímax da empatia para com este personagem que outrora fora oprimido e injustiçado, mas que agora, pela bênção de Deus, ele tem encontrado favor aos olhos humanos. E aí ele é mais uma vez injustiçado pela esposa do faraó, e a gente diz assim, é quase como se fosse conosco, né? Que mulher safada, a gente fica com ódio dela, de tão ligado que a gente já está nesse personagem, que é um imã de empatia para conosco, para com o nosso coração. Aí acontece tudo que acontece, né? A vida dá voltas, o José vira governador do Egito, a gente vibra, uau, esse é o Deus de José, que da noite para o dia transforma um prisioneiro no governador do Egito, e a gente vê então o José prosperando, até que chegam os irmãos de José, que fizeram a maldade no passado e agora estão tendo que se curvar diante dele. Bem, a essa altura do campeonato, nós os leitores já estamos completamente ligados no José. Então a alegria do José é a nossa alegria. A estratégia do José é o nosso alimento, é aquilo que sacia uma fome de vingança, né? Agora eu quero ver esses irmãos ajoelhados e tal. Então, o autor do Gênesis, ele é um mestre da narrativa. É inspirado pelo Espírito Santo de Deus, claro, isso é uma revelação divina, mas escreve de uma forma muito bem construída, e o arco desse personagem José é a coisa mais linda. E aí José está aqui governando o Egito e só dando tacada certeira. Os 7 anos de abundância ele provê muita fartura, ele vê muita fartura e faz provisão de muitos mantimentos. Os celeiros do Egito ficaram tão cheios de trigo armazenado que diz o texto que o José parou de contar, já não cabia mais nem número. Quando eu li esse texto, a gente falou sobre ele umas lives passadas aí, quando diz que o José parou de contar, eu me lembro daquelas brincadeirinhas, quem é mais antigo aí lembra das calculadorinhas, a gente botava a calculadora, botava vezes um número absurdo, quando dava o igual, a bicha dava um tilt, ficava com um Ezinho assim, que eu nunca soube o que é aquilo, talvez é um E de exponencial, E de erro, não sei o que é, mas deu tilt no bloco de notas lá do José, de tanto trigo que ele tinha armazenado. Só que agora no verso 13 começa os anos de fome.
E os anos de fome não para José, obviamente, não para o faraó, não para os favorecidos por José, que eram seus familiares que estavam vindo de Canaã, mas para o povão, para a massa. E José faz um trabalho fenomenal, um trabalho de excelência de gestão como nunca tinha se visto na história, né? José, inclusive, é um grande exemplo para muitos empresários e empreendedores hoje, para disciplinas de crisis management. Como é isso? É como se fosse gestão de conflitos, exatamente. Gestão de conflitos. José é esse arquétipo bíblico para uma gestão de conflitos, para um provisionamento, enfim. Ele faz muito bem feito. E a gente tem uma primeira lição para tirar a partir dessa postura de José nas nossas vidas. São duas que eu quero falar hoje. A primeira é a seguinte: existirão momentos na vida, e eu acho que esta pandemia é um momento que está existindo agora, em que aqueles que são a habitação do Espírito Santo de Deus, eu e você, quem já confessou com a boca e creu com o coração que Jesus Cristo é o Senhor, estes são a habitação do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo habitando em si, ele tem uma responsabilidade de gerir crises, administrar situações, fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. O Martinho Lutero, grande reformador do século XVI, é quem dizia isso. O trabalho de um cristão precisa ser caracterizado pela excelência. Ele tem que fazer, seja um leiteiro na fazenda, né, de laticínio, seja um agricultor, seja um homem que trabalha com couro, seja o que for. Lá na época de Lutero ele dizia, tem que ser o melhor leiteiro, tem que ser o melhor agricultor, não em nome de ganhar mais e lucrar mais, mas em nome de dar um testemunho de que aquilo que Deus lhe colocou nas mãos para fazer representa a expressão de sua vocação no mundo e para o mundo, a favor do mundo. E, portanto, o nosso trabalho, que é essa expressão de Deus nossa em favor do mundo, a gente precisa fazer da melhor maneira possível. E aqui José estava com a carteirinha assinada. Lá na carteira assinada que o faraó assinou para ele, dizia assim, ó: governador do Egito, gestor de crises, vem aí 7 anos de perrengue. José tem esses títulos todos aí, vice-presidente do Egito. Bem, diante dessa carteira assinada, esse seletista aí, José, filho de Jacó, tinha uma tarefa como servo do Deus vivo. Qual que era essa tarefa? Era fazer o que lhe havia sido posto nas mãos para fazer da melhor maneira possível. Ok, gente? Então, essa é uma primeira lição para a gente. Só que eu quero mostrar agora um outro cenário, bem diferente desse primeiro. Porque eu quero dizer para você, e talvez essa seja a minha chamada mais importante para você aqui hoje, que está comigo nesse estudo e nessa reflexão. Talvez uma faceta do José que você não tinha atentado ainda. Mas o José aqui, ele faz muito bem feito o que lhe foi posto à mão para fazer. Só que ele faz para o rei errado. Não adianta querer ser o melhor se o rei a quem você serve não é o rei dos reis, mas é o rei desta era. O faraó era o rei da era de José. E repare aqui que ao mesmo tempo em que José estava agradando aos seus irmãos, o seu pai, agradando ao seu patrão, ao rei faraó, ele estava sendo também um instrumento de opressão, um instrumento de escravidão e um instrumento de morte na vida desses egípcios, homens e mulheres simples do campo, que padeciam de fome. Interessante isso, porque como o personagem José foi construído ao longo dessa narrativa como alguém com quem eu gerei uma profunda empatia, é difícil nessa hora eu conseguir enxergar dessa forma. Eu olho apenas para o lado do bom gestor. Mas a gente precisa ser honesto o suficiente para saber que mesmo os personagens mais admiráveis na narrativa bíblica, eles são sujeitos a uma carnalidade
que está entregue ao pecado. E aqui, essa carnalidade pecaminosa do José fez com que ele olhasse para os egípcios não como pessoas que sofriam e que deveriam ser alvos da sua generosidade gratuita em lhes ceder o trigo. Mas José os olha do alto de sua carnalidade pecaminosa como instrumentos através dos quais o seu patrão, o rei do Egito, haveria de enriquecer e prosperar. Se você olhar aqui, esse capítulo 47, ele tem uma crescente. É uma crescente descendente, descendente no sentido existencial. Os egípcios primeiro pagam com prata, depois eles pagam com rebanhos, depois eles pagam com suas terras, depois eles pagam com suas próprias vidas. Então veja, primeiro a comercialização era o que se espera, era moeda por comida, depois foi bens por comida, depois foi terras. Terra era um dom inalienável, terra era algo que pertencia a uma condição de existir. Não se existia sem terras, né? Quem não tivesse terra não existia, ia morrer de fome. Então é uma descendente existencial. E o José está por trás disso, empurrando o ferro ali, dizendo, olha, agora vocês todos são escravos. Eu sei que é difícil a gente digerir isso, mas deixa eu te colocar um outro exemplo, que talvez também você não tenha percebido ou feito essa mesma leitura. Mas sabe quem parece muito com a forma como José surge na história como alvo de grande empatia, mas depois escorrega para fazer o que era certo em nome do rei errado? É o rei Salomão. O rei Salomão da mesma forma. Ele começa pedindo sabedoria a Deus, ele não quer riquezas, ele não quer proeminências diante de olhos humanos, ele quer sabedoria a Deus para gerir o grande povo que Deus lhe confiara em suas mãos, como sucessor do grande rei Davi. Mas diz lá na frente que o Salomão se entrega a estratégias militares, como quem não confia em Deus. Ele vai buscar cavalos no Egito, ele se apega a mulheres estrangeiras que trazem cultos pagãos para dentro das tendas de Israel, do Palácio Real, e ele se entrega a uma paixão insaciável por ouro e riquezas. E por causa disso, Salomão se apresenta do meio para o fim da sua vida como um dos reis mais opressores do seu próprio povo. Diz logo na sucessão de Salomão que o seu filho Roboão foi orientado por um de seus conselheiros a dizer, a pensar o seguinte, o seu pai, Salomão, pesou a mão sobre o povo com graves e pesados impostos. Seja você o rei que vai aliviar essa mão. Então isso mostra como até os conselheiros do rei viam isso. Então Salomão é esse personagem que a gente diz assim, foi quem construiu o templo, tarará e tal, mas foi um grande opressor também. Então volta aqui para José que eu quero concluir, eu não quero deixar isso aqui pendurado apenas nesse aspecto negativo de uma trajetória tão bonita na vida deste homem, um dos patriarcas de Israel, José do Egito. Eu quero pegar um gancho nisso e quero fazer um somatório aqui, quem sabe uma síntese, né? O José é esse personagem fácil da gente se identificar, apresentado na narrativa com muitos ganchos para a gente amarrar as nossas cordas de empatia e de identificação. A gente fica amarrado nele, fica agamado no José. E é alguém sobre quem está o Espírito do Senhor e onde ele põe a mão prospera. Fato. Mas também é alguém de carne e osso. E é alguém que vai fazer o que é certo, fazer com muita excelência o que lhe foi posto à mão, mas a serviço do rei errado. Então, essa é a mensagem que eu queria que você guardasse por enquanto, que é você fazer uma análise pessoal, de ver o seguinte: Deus, eu estou dedicando muita energia, muitos esforços, recursos pessoais em prol da coisa certa? Ou eu estou queimando todas as minhas energias da vida em prol de um Deus errado e vazio, talvez uma divindade chamada capital, talvez uma outra divindade do nosso tempo ocidental chamada sucesso pessoal, talvez uma outra divindade chamada realização pessoal. Eu sempre falo isso, esses deuses, né, que a gente idolatra,
eles são itens legítimos das nossas vidas, eles só não podem virar divindades. Então talvez valha uma primeira reflexão. Será que eu estou fazendo o que Deus espera de mim, que é dar o meu melhor na minha profissão? Só que estou fazendo isso para as divindades erradas? Porque se for, é uma primeira palavra aqui para você. Repense onde você está depositando a maior parte dos seus recursos e se é ali que vale a pena você de fato gastar toda a sua energia. Deus espera de você não só o seu melhor, mas a sua lealdade última e definitiva, tá? E às vezes a gente barganha essa lealdade, divide ela com outras divindades do nosso dia a dia. Então esse é um primeiro ponto, mas o gancho final que eu quero pegar aqui, talvez você já saiba até para onde eu vou seguir, é aquilo que eu falei muito na vida de Jacó, meu personagem favorito aí do Antigo Testamento. O que tinha lá na vida de Jacó? Um cara que era ao mesmo tempo escolhido por Deus, mas ao mesmo tempo um tremendo vacilão. Um cara que o nome o denunciava como traiçoeiro, mas a vocação de Deus o evidenciava como escolhido. O Jacó muda de nome para Israel, alguém que peleja com Deus e que prevalece. Bem, o José é alguém que está se mostrando um personagem semelhante, porque é alguém que tem o favor de Deus sobre sua vida, mas é alguém que também é feito de carne e osso. E nesse momento da sua história, pisa na bola porque se coloca com unhas e dentes, é assim que diz, unhas e dentes, né? Garras e dentes, sei lá. Se coloca com toda a sua força e empenho a serviço de um império que promovia morte e não vida, escravidão e não liberdade, fraude e não doação. Você entendeu? O José é esse que figura para nós como esse misto de alguém abençoado por Deus, mas por ser feito em carne, alguém que também pisa na bola. E o que é que eu quero dizer com isso? É que nem por causa dessa dualidade, desta caminhada que pisou em dois mundos aí, o mundo da bênção de Deus e o mundo da fraude contra o próximo, nem por isso Deus deixa de usar o nosso personagem. Você vai ver mais lá adiante que José vai dizer explicitamente para os irmãos: olha, Deus me trouxe para cá antes de vocês porque Ele queria, através da minha vida, preservar a vida de vocês, para através dessa preservação continuar a sua história no mundo, o seu plano no mundo. O povo de Canaã tinha que ficar vivo, né? Os descendentes de Jacó, o povo de Israel, tinham que ficar vivos. Então José é usado por Deus para cumprir os propósitos de Deus. Este José, que era esse misto, que o Jacó também era, e que eu e você somos. Um misto de pessoas que, ao mesmo tempo que querem ser instrumentos de Deus no mundo e fazer o que é preciso ser feito da melhor forma possível, é também alguém que lida com muitos vacilos, com muitas idas e vindas, com muita instabilidade, com o famoso texto de Romanos 7. Queridos, estes somos nós, este é José, este foi Jacó. E o que faz o José continuar andando, o que fez o José continuar caminhando nesta narrativa e o que nos faz continuar andando é a graça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a nossa caminhada é de graça em graça. Porque se não for de graça em graça, correria-se o risco de ser o quê? De mérito em mérito, de alcance em alcance. Alcancei isso aqui, vou agora para o próximo desafio, parará. Não ia dar certo. A gente não dá conta. Então, Paulo propõe, é de graça em graça. É graça após graça. E ele chega então Deus chega para este homem, o apóstolo Paulo, e diz: a minha graça, Paulo, te basta. Segura a tua onda aí. Você está querendo ficar correndo só no teu gás, na tua energia? Aquele momento lá que Paulo pede para Deus tirar o espinho da carne dele, né? Oh Deus, tira esse meu espinho da carne, provavelmente dizendo assim, para que eu caminhe com todo o gás que me cabe, eu quero dar o meu melhor. Deus diz, continua dando o teu melhor, mas o espinhozinho vai ficar aí, sabe por quê? Porque a minha graça te basta. É de graça em graça, de graça em graça.
O José é um super cara, mas super caras vacilam. Só quem não vacilou foi Jesus Cristo, que é o nosso modelo de humano. É para ele que a gente olha, não é nem para José, é para Cristo. E que assim Deus nos dê essa caminhada de graça em graça todos os dias, pedindo perdão pelos vacilos, clamando pela misericórdia de Deus para nos colocar de pé novamente e para a gente continuar caminhando de graça em graça. Resumindo aqui hoje, José tinha carteira assinada lá para gerir o Egito. Ele geriu o Egito da melhor forma possível. Seja você, sejamos nós, os melhores em tudo aquilo que Deus nos der nas mãos para fazermos. Agora, sejamos também atentos e tenhamos discernimento para ver se o que estamos fazendo da melhor forma possível não está sendo dedicado para o reino de César, para o reino de Faraó e não para o reino de Deus. Eu concluo então com as palavras de Jesus: dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus, qual seja a sua vida, toda a sua energia e todas as suas forças. Isso pertence a Deus. O que é de César, dê a César. Mas o que é de Deus, dê a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí agora. Passei um minutinho aqui, mas quero orar mesmo assim com você. Vamos lá? Santo Deus, queremos te agradecer por essa palavra, te agradecer por essa percepção tão realista, meu Deus, de que nem José, alguém que a gente gosta tanto, nem ele foi perfeito. Mas diante desta imperfeição, diante destas idas e vindas, o José figura para nós como um ser humano de verdade, que foi alvo da tua graça e do teu favor, mesmo em dias de erro, em dias em que ele serviu o rei errado. Por isso, Pai, para nós só é seguro olhar para o homem Jesus, para aquele que veio para ser o nosso Senhor e Salvador e a partir de então virar para nós um modelo de vida. Que primeiro o recebamos como nosso Senhor, como aquele que morreu na cruz para ser o nosso Salvador. E que uma vez tendo tido os nossos pecados perdoados, possamos olhar para Ele então como nosso modelo. Que Ele continue sendo o nosso alvo, hoje e sempre. Para a glória dele mesmo, Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Eu vou subir aqui os meus comentários e aí vou ver quem entrou. Vamos lá. Tô vendo, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui para quem eu dei a mãozinha já. Então vamos aqui, ó. A Priscilinha. Vitor entrou. Opa, Vitor. O Jeremy, amigo meu dos Estados Unidos, mas ele deve ter entrado e saído porque só no português fica difícil, né? A IP Cenáculo tá aí, meu amigo Júnior. A Neidia Carlos, eu acho que é isso. Bom dia para você também, querido. Arthur, Fábio, grande Fábio. Eliomar, bom te ver, irmão. Tita, Renata Medeiros. Quem mais? Alexandra, bom te ver, querida. Raimundinho tá aqui. Sueli também tá aqui. Bom ver a Sueli. Manu, Marília. Saio Moraes. Não identifiquei pelo nome. Mila Sidney, tudo bem? Linda Graça, Dona Graça, querida. Lorena entrou também. Cozinha da Pati. A Cozinha da Pati já me falou quem é a Pati, eu só não estou me lembrando. Catinha, grande Adriana, Iraídes. A Adriana, para quem não sabe, é minha ovelha lá de Portugal. Orando pelo seu pai, Adriana. Orando por você, pela sua família. Lani Pimentel. Simara Araújo. Quem mais? Dona Nájila e Evandro também, estamos juntos. Um forte abraço para todos, Deus abençoe vocês e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Evandro Gaúcho, é isso aí, grande abraço, Evandro. Conforme a gente sempre fala, esse vídeo fica disponível aqui no meu IGTV, mas também fica no YouTube da igreja, então passa essa palavra para frente, vamos evangelizar com este conteúdo das nossas lives, divulgando para os nossos amigos e familiares, ok? Fica aí o desafio. Fábio está perguntando quando voltam os estudos bíblicos. Fábio,
Isso aqui é um estudo bíblico, já está rolando. Nós temos também a escola bíblica online acontecendo. Fica ligado aí nos avisos da igreja que já voltaram. A gente só não voltou presencial ainda para não estar em sala de aula, tá bom? Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.